Sejam muito bem-vindos a mais um Mente Empreendedora. E hoje eu trouxe um livro aqui muito bacana para poder indicar para vocês, que é um livro do Napoleão Hill, As 17 Leis do Triunfo, que ele fala justamente de comportamentos, 17 comportamentos e atitudes que fazem toda a diferença para o sucesso. E hoje a gente vai falar aqui sobre sucesso, sobre negócios. Eu recebo aqui no Mente Empreendedora hoje um profissional com 35 anos de experiência no mercado, que traz não apenas conhecimento técnico, mas também uma visão de vida muito inspiradora. Ele acredita que seu maior sonho é simples e poderoso: ser a cada dia um ser humano melhor. Apaixonado por viagens e pela prática de esportes, Alexandre é alguém que valoriza tanto os resultados profissionais quanto as experiências que molda quem somos. Com uma vida transparente, como ele mesmo diz, um livro aberto, ele vem compartilhar sua história, aprendizado e visão de futuro. Seja muito bem-vindo, Alexandre Castro. Obrigado, Bruna. Obrigado pelo convite. E assim, é um prazer muito grande estar aqui com você. O prazer é todo meu. A gente já compartilhou, né, muitos momentos de negócio juntos. Tive o prazer de caminhar aí quase 2 anos ao seu lado, né? E conhecer um pouquinho da sua história e do ser humano que você é. Aquela pessoa simples, que toma café com os colaboradores na cozinha, né? Que trata todo mundo com igualdade. Isso é muito legal em você. E eu gostaria de trazer aqui um pouquinho, pedir para você contar um pouquinho da sua história, porque você veio da CLT. E às vezes a pessoa fala assim, não, a vida dele é fácil, dele que eu estou dizendo, não a sua, mas quando vai olhar para a vida de algum empresário, de alguém que teve sucesso, as pessoas costumam pensar assim, poxa, é uma vida fácil, ele tem isso, tem aquilo, teve essa possibilidade, mas não foi o seu caso. Você não veio de família que empreendia, você veio de uma família simples e veio da CLT. E através de tudo que você veio construindo durante a sua caminhada, você se transformou no que é hoje, uma referência na área da contabilidade. Então, conta pra gente como que foi essa virada de chave, como que você conseguiu sair de lá do zero e construir essa história linda que não parou ainda, continua sendo construída. Como é que foi isso? Assim, eu fico muito feliz de poder contar a minha história, né, a minha trajetória, porque realmente não foi uma trajetória fácil. Eu comecei a minha carreira no banco, com 16 anos eu já estava na Caixa Econômica Federal. Naquela época eu fazia o estágio e o estágio durava 2 anos. Então eu fiquei dos 16 aos 18 anos no banco. E com 18 anos eu fiz uma prova e passei para o Bradesco. E ali eu era realmente efetivado como um funcionário. E eu costumo dizer que o banco foi uma grande escola para mim, realmente, porque ali eu tive uma trajetória de 5 anos e ali me despertou o meu lado mais forte, que é o lado comercial, né? Que a gente vai falar mais à frente, que um dos segredos do meu sucesso dentro da contabilidade, e você me acompanhou nisso, é a questão comercial. O contador ele tem muita dificuldade de vender os seus serviços contábeis. E como eu já trouxe toda essa experiência lá do banco, isso me ajudou muito. E no decorrer desses 5 anos dentro do banco, eu realmente me destaquei muito na área de vendas. Eu me lembro que com 20 anos, eu bati a meta da agência do Bradesco aqui sozinho e ganhei uma placa da diretoria do banco. E aquilo me impulsionou muito a querer crescer. E ali eu fiquei durante 5 anos e comecei a perceber que o banco não era uma profissão. E naquela época existia uma rotatividade muito dentro do banco e eu comecei a fazer a contabilidade na faculdade, o curso de contabilidade. E comecei a tomar gosto ali pela contabilidade e surgiu uma oportunidade de eu trabalhar na época no principal escritório de Teresópolis. E ali eu trabalhei durante 18 anos. Eu atendia as principais empresas de Teresópolis, empresas grandes. Aquilo me trouxe uma experiência, né, um conhecimento técnico muito grande. Foi quando eu comecei a me despertar para empreender no mercado contábil. E ali eu tive uma grande oportunidade. Foi quando um conhecido meu que tinha 4 lojas, e ele falou: Alexandre, monta um escritório que eu vou começar com você. Ele que te fez essa proposta? Ele fez essa proposta e eu, na época, eu abri mão de um salário
alto na época, porque eu tinha uma trajetória dentro desse escritório de 5 anos e eu tinha um bom salário, mas eu, mesmo indo para um desafio muito grande, eu preferi pedir demissão e comecei a empreender com 4 clientes. Hoje, graças a Deus, a gente... Esses 4 clientes supriam o valor que você recebia na época? Esses 4 clientes não supriam nem o valor do aluguel. Mas eu sempre acreditei muito em mim como profissional e eu falei, bom, eu vou abrir mão de um salário que eu tinha já uma certa estabilidade, eu vou dar 3 passos para trás, e às vezes eu falo muito isso dentro do empreendedorismo, às vezes a gente dá 3 passos para trás para dar 5 para frente lá na frente. E aí eu comecei a empreender no mercado contábil e eu estava até essa semana participando de eventos no Rio, falando sobre o empreendedorismo contábil e contei essa história. Eu, na época, quando eu estava com 20 clientes, eu já tinha 4 funcionários. Eu tinha mais funcionários, assim, em média do que clientes. Mas eu já enxergava que eu queria ser um escritório grande, mesmo sendo pequeno. Mas deixa eu entender como é que foi essa virada. Porque você saiu do escritório para você poder empreender na área contábil, com 4 clientes. Quando foi a hora que você falou, eu preciso de mais alguém, e você precisava pagar um salário para essa pessoa? Como que foi esse momento na sua mente, na sua mentalidade? Assim, poxa, eu vou ter que bancar minha família, você já tinha família na época, né? Vou ter que pagar um profissional para me auxiliar aqui. Como que foi esse início? Não é um início fácil e é desafiador. Mas o que eu enxergava? Uma vez eu participei de uma palestra, um curso em São Paulo, e eu aprendi uma frase lá que eu trago para a minha vida até hoje. Sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Então, eu mesmo pequeno, eu sonhava grande. Então, ali, quando eu já estava ali com 15 clientes, eu já comecei a departamentalizar o meu pequeno escritório contábil. Eu já tinha uma pessoa para o departamento pessoal, uma pessoa para o fiscal, uma pessoa para o contábil. Então, assim, eu já comecei a pensar grande. Como eu tinha esse lado comercial muito forte, eu comecei a prospectar bastante clientes e aí eu comecei a crescer. E chegou um ponto que eu consegui atingir, que a gente fala dentro do empreendedorismo, que é o ponto de equilíbrio. É quando você consegue ter receitas e despesas ali juntas. Então você já tem um equilíbrio ali. A sua receita já cobre a sua despesa. Muitas vezes, quando a gente monta um negócio, demora para atingir. Por isso que a gente precisa ter um capital de giro para iniciar um negócio. E ali eu comecei a me despertar um outro lado meu, que era o seguinte: eu comecei a participar dos maiores eventos de contabilidade do Brasil e comecei a ver que eu precisava ter uma marca a nível nacional, que é a questão da franquia que eu faço parte hoje. E aí eu comecei a participar desses grandes eventos, só que o escritório já estava crescendo. Ali eu já estava com mais de 70 clientes, mas eu comecei a ver que eu tinha algumas dores que eu precisava resolver essas dores, né? E aí eu me lembro muito bem que eu fui para um café com ideias e assisti uma palestra do Vladimir. Foi quando ele, ali no cinema, né, onde é o Café com Ideias, ele abriu o painel dele ali naquele telão e mostrou indicadores da Alterdata. E eu olhando aqueles indicadores, eu falei assim, eu preciso ter esses indicadores dentro do meu negócio. Eu preciso ter informações para tomada de decisões. Porque a gente fala muito isso, né, no meio empresarial, que a gente precisa o quê? De informações para tomada de decisões. E eu não tinha. Senão assim, é no escuro, né? Eu não tinha gestão. E ali eu comecei a ver que se eu fosse para uma marca a nível nacional, uma franquia, eu poderia realmente mudar a minha trajetória de crescimento. Foi aí que eu comecei a fazer pesquisas sobre franquia. Isso eu já estou falando já de 2015. Comecei a pesquisar franquias de contabilidade no Brasil. Isso era uma novidade, porque até hoje tem muita gente que quando escuta assim, franquia de contabilidade, existe isso? Só que naquela época, tanto nos Estados Unidos como no Canadá, alguns países da Europa, isso já era uma realidade, franquia de contabilidade. Mas no Brasil não.
E aí eu fui num evento do Nibo, lá em São Paulo, um grande evento do mercado contábil, e eu conheci a NTW. E ali foi quando a gente começou a evoluir dentro da franquia. Muito legal. Você falou aí algo que eu acredito muito, que é vendas, né? Empresa que não vende quebra, e a empresa ela precisa vender. Só que na área contábil, isso ainda é um tabu, muitas vezes. Porque você falar de vendas dentro da área de contabilidade, que é o serviço aonde as pessoas vêm porque acreditam, porque confiam, vêm muito por indicação. E os escritórios não trabalham muito com isso, porque tem a ética e alguns outros assuntos dentro da contabilidade que travavam, agora não mais, né? E a área de serviço, ela é muito por indicação. E muitas vezes as pessoas oscilam, né? Os empresários oscilam. Tem cliente, não tem cliente, tem cliente, não tem cliente, porque depende da indicação. E você identificou isso muito cedo lá atrás. Não, eu não posso depender só de indicação. Eu preciso vender, senão minha empresa não vai andar. Como foi isso dentro da contabilidade para você lá no início, aonde na época era um tabu e hoje ainda é um pouco? Como é que foi isso lá atrás? Hoje ainda mudou muito, mas hoje existe uma pesquisa dentro do mercado contábil que a principal dor de um contador é o crescimento. Por quê? Porque a grande maioria tem muita dificuldade de vender os seus serviços. Mas eu lá atrás, em 2017, o que eu enxergava? Que empresa contábil é uma empresa como qualquer outra. E toda empresa ela precisa vender para poder crescer. O contador é difícil ser vendedor, né? Porque ele geralmente é muito técnico. Eu entendo de contabilidade, mas não entendo de vendas. Então, eu sei fazer o serviço. Mas e agora? Como é que eu vou vender? Então, exatamente. E quando eu entrei para a franquia da NTW, eu logo no primeiro ano, em 2018, eu já implantei um departamento comercial. Eu comecei a enxergar que o contador, como você falou, não pode viver só de prospecção passiva, que é aquelas indicações. Claro que isso hoje ainda é muito forte, né? Porque quando o cliente ele está sendo bem atendido pelo profissional, ele automaticamente ele faz indicações. E a indicação, eu costumo dizer que é um lead quente. Por quê? Porque ele já vem sendo indicado por um outro empresário, falando bem desse contador, então é muito fácil você fechar aquela venda. Se alguém que você confia e acredita. Mas quando você vai para uma prospecção ativa, que é o que eu enxerguei lá atrás, só para você ter uma ideia, Bruna, hoje, há um mês atrás, eu fiquei uma semana em Belém. Uma semana em Belém, que a gente estava fazendo, depois eu posso até detalhar melhor sobre isso, nós fizemos um tour em Belém de negócios, falando de empreendedorismo. Quando eu voltei, tinha 5 clientes novos no escritório que eu não conhecia. Então, olha que bacana isso. É fazer com que a sua empresa contábil cresça sem que cresça através de você. Então, lá atrás eu já enxergava isso. Então, a gente começou a implantar script de vendas, a gente começou a investir mais no marketing, né? Você sabe muito bem disso, porque você trabalhou comigo nessa questão comercial. Verdade. E dali a gente começou, graças a Deus, a crescer bastante. Verdade. Que legal isso, Alexandre. E assim, você falou aí que você está rodando alguns lugares do Brasil para poder falar de empreendedorismo, falar do empreendedorismo contábil. Vocês estão buscando isso para alcançar novos contadores, falar um pouquinho, ajudar no crescimento desses contadores, para eles entenderem um pouco mais de venda, de crescimento. Como está sendo isso junto com a NTW? Então, a NTW, nós somos a maior rede de escritórios do Brasil. Hoje nós já somos 270 franqueados. A gente está em todos os estados do Brasil. Nós temos uma unidade em Moçambique, na África do Sul, e temos uma unidade em Portugal, no Porto. Então a gente já está com uma visão agora além das fronteiras do Brasil. A gente está realmente num processo de crescimento. Com a minha chegada, com esse meu perfil realmente assim de olhar o crescimento, eu tive uma sinergia muito grande dentro da rede.
Então, hoje, eu sou assim o destaque da rede NTW, eu sou assim o case de sucesso. Em 2024, ano passado, eu ganhei a maior premiação da NTW, eu ganhei uma viagem para Portugal, porque nós fizemos um desafio dentro da rede que o franqueado que tivesse o maior número de vendas no ano seria o vencedor e iria para Portugal para essa rodada de negócios. E eu conquistei mais de 200 clientes num ano. Então, se você imaginar 200 clientes num escritório de contabilidade de um ano, é um escritório novo. Aham, com certeza. E ali eu comecei a me destacar muito dentro da rede. Então, hoje eu represento a franquia da NTW no estado do Rio. E a gente agora está fazendo, a gente tem um processo, o On The Road, que a gente faz eventos em cidades, dentro de hotéis, a gente convida contadores, oferece um jantar e faz uma apresentação da nossa NTW, da nossa franquia. Para que a gente possa trazer novos contadores para que cada vez mais some e fortaleça a nossa rede. Profissionalize também os contadores, né? Isso. Porque dentro da rede a gente tem um propósito de crescimento e um propósito de ajuda mútua, de crescimento. A gente não tem, não existe concorrente dentro da nossa rede. Existe sim isso é muito legal. Parcerias. Então a gente está nesse projeto aí de cada vez mais aumentar esse empreendedorismo dentro da franquia da NTW. Bacana demais, Alexandre. E assim, falando de empreendedorismo contábil, eu vejo dentro da contabilidade que a venda ela é uma dor. Existem escritórios que têm capacidade de crescer enormemente, né? E não alavanca por alguns motivos. E esses são processos comerciais, muitas vezes. Vocês estão trazendo esses assuntos, falando sobre empreendedorismo, trazendo a franquia até para profissionalizar esses contadores e trazer crescimento para eles. Como que esses contadores eles têm respondido a esse evento que vocês têm feito? Assim, eles estão muito estagnados, entendem, não, vou ficar aqui que é mais seguro, entendem que não, eles precisam dar um passo, igual você deu lá atrás para poder crescer, para desenvolver, melhorar? A maioria dos profissionais de contabilidade, infelizmente, eles estão muito acomodados. Às vezes aquele profissional ele já tem um escritório de contabilidade e ali ele tem 50, 60, 70 clientes na carteira, 3 funcionários, e ele se acomoda. Né? Isso nunca fez parte da minha vida, porque eu sou movido a desafios. Então a gente tem levado realmente esse conhecimento para esses profissionais, que realmente todo mundo pode crescer, mas a gente precisa fazer a nossa parte. Então assim, crescer te gera muitas dores, né? Que são aquelas dores do crescimento. Mas eu visitei essa semana 3 escritórios e esses 3 contadores eles estão passando pelos mesmos problemas. Quais são? Que é o principal problema de qualquer empreendedor. Ele está completamente dentro do operacional. Né? O que a gente vê muito, e você faz muitas consultorias sobre isso, quando o empreendedor ele está dentro do operacional, ele não tem tempo de pensar o seu negócio. Ele não tem tempo de ver como ele vai crescer. Por quê? Porque ele está tão ali inserido ali naqueles processos ali, ele não delega. Só para você ter uma ideia, eu costumo até falar muito sobre isso. O ano passado, uma cliente minha, que tem até uma loja aqui em Teresópolis, ela virou para mim e falou assim: Alexandre, você pode fazer uma visita na minha loja para me dizer por que eu não consigo crescer? Bruna, até hoje eu me lembro dessa cena. Eu saí do meu escritório, estacionei o carro ali no centro de Teresópolis e quando eu estava chegando na loja, eu vi uma cena emblemática. Sabe qual a cena que eu vi? Ela tinha 2 vendedoras que estavam no balcão, no celular, e ela, que é a dona da loja, estava na vitrine, tá? Arrumando, limpando e organizando a vitrine dela. E ali eu fiquei 5 minutos olhando aquela cena. Entrei na loja, fui para o escritório dela e falei: olha, eu não preciso te perguntar mais nada. Sabe por que você hoje não cresce? Porque os papéis aqui na tua loja estão invertidos. As suas vendedoras ali, elas teriam que estar lá arrumando a sua vitrine. Aí ela virou para mim e falou assim: mas Alexandre, elas não sabem fazer.
Eu falei, dificuldade de eu falei, delegar. então você tem que ensinar, treinar, delegar e cobrar. Agora, se você ficar do jeito que você está, com esses papéis invertidos, você não tem tempo para pensar o seu negócio. Olhar para a sua loja e ver o seguinte, eu tenho que colocar um produto novo aqui no meu negócio. Eu tenho que mudar a fachada da minha loja. Eu tenho que mudar a minha vitrine. Pensar o negócio. A maioria dos empresários, Bruna, quando eles não crescem, você pode ter a certeza absoluta. É porque eles estão inseridos dentro do operacional. Enquanto, então, você não passa para outras pessoas o que era uma tarefa sua inicialmente, você não consegue crescer. Vou te dar um exemplo meu, e você sabe muito bem disso. Sabe há quanto tempo tem que eu não faço um lançamento contábil como contador? Tem mais de 10 anos. Hoje, eu tenho uma estrutura de quase 50 funcionários que o quê? Eu treinei as pessoas, eu delego, eu cobro. Então, eu tenho pessoas que estão inseridas diretamente no operacional. Para quê? Para que eu não tenho sócio, mas que eu possa realmente me dedicar no crescimento da empresa, na parte estratégica do crescimento. Isso é que falta para a maioria dos empresários. É verdade. É verdade. Então, é uma dor, assim, complicada. Principalmente falando do segmento de contabilidade. É, a área de serviço. Em geral. Tem um advogado, tem uma médica, né? Tem um contador, tem um consultor. Então, geralmente, as pessoas querem o quê? O Alexandre. Querem a Leila. Querem a Bruna. Como é que você fez para os clientes pararem de falar assim, não, eu quero só fazer a minha contabilidade com o Alexandre? Alexandre, é você que está fazendo? É você que está fazendo de verdade, meu? Então, é uma pergunta muito boa que você fez, que um dos motivos que me fez ir para a NTW, eu vou até te contar o que aconteceu naquela época. Isso foi em 2017. Eu fui para um evento lá em São Paulo, e o Nathaniel, que é o fundador da NTW, ele estava no palco falando sobre empreendedorismo contábil. E eu me lembro muito bem quando ele falou o seguinte, Bruna, 25% dos meus clientes eu não conheço. Quando ele falou isso, um contador que tem um escritório de contabilidade, que 25% da carteira dele, e um escritório grande, que é a matriz da NTW, que começou há 40 anos lá em Ipatinga. Quando ele me falou que 25% dos clientes ele não conhecia, eu falei assim, é o meu sonho. Por quê? Todo cliente de um contador vem através desse contador, vem através de uma indicação. Eu falei, não, eu quero isso. Eu quero que a minha empresa cresça sem eu estar presente. Hoje, só para você ter uma ideia, a NTW lá de Ipatinga, que é onde começou toda a nossa rede, tem 3 sócios. Os 3 sócios não estão lá em Ipatinga. Eles moram em BH. O escritório de Ipatinga, com mais de 80 funcionários, Bruna, são administrados, sabe como? À distância, e quem toca o negócio são os colaboradores. Olha só. Isso é você fazer a sua empresa crescer e funcionar sem a tua presença física. Quando eu vi aquilo, eu falei, eu quero isso para mim. E aí eu entrei na rede NTW, né? Passei a ser franqueado, converti a minha marca e trouxe essa meta para mim. E hoje, Bruno, eu te falo o seguinte, 20% dos clientes que eu tenho na NTW, eu não conheço. Eles não falam comigo. Porque o grande problema do contador é ele se desvincular desse atendimento. Teve uma época que tinha cliente que falava assim, Alexandre, eu não consigo falar com você. Eu falava, mas você não precisa falar comigo sobre esses assuntos. A pessoa se apega. Porque ele quer o quê? Ele quer colocar um funcionário dele de férias, ele quer fazer uma rescisão de um funcionário, ele quer uma folha de pagamento, ele quer um recálculo de uma guia. Para isso, eu tenho quase 50 pessoas. E aí eu mostrei para esse cliente que eu falei, olha só, isso aí você não precisa falar comigo. A gente vai falar de negócios, a gente vai falar de planejamento estratégico da tua empresa. Agora, teus problemas do dia a dia, colocar um funcionário de férias, uma rescisão, folha de pagamento, eu tenho 50 pessoas para te atender. E aí ele entendeu isso. Então, o que eu fiz ao longo desses anos? Eu fui me desvinculando dessas atividades.
Assim, Hoje, Alexandre, faz aqui para mim, vem aqui ver. Ah, não, agora Não. quem está responsável por essa área é fulano de tal. Ah, esse aqui... Então, você foi passando. Então, hoje só para você ter uma ideia, na parte da manhã, nós fizemos uma reunião com um grande empresário em Teresópolis, que ele tem um grande hotel, que essa reunião foi comigo e mais 3 colaboradores. Mas essa reunião, qual foi o sentido dela? Planejamento tributário. A gente está falando ali do crescimento da empresa. Isso tem a minha participação. Agora, atendimentos comuns do dia a dia, eu não participo. Eu tenho pessoas que eu delego para poder atender esses nossos clientes. Perfeito. O Vladimir esteve aqui comigo e ele falou justamente dessa virada, que ele disse até que contou no livro dele sobre gestão, que quando o empresário ele sai do técnico para poder começar a subir o degrau, ele tem que vencer uma coisa chamada ego. Exatamente. Porque as pessoas ficam assim, eu quero, mas eu quero o Alexandre. Aí você fala, poxa, tá me buscando porque eu sou bom no que eu faço. Você acredita que muitas pessoas não conseguem delegar por causa do ego? Ou porque acha que ninguém vai fazer tão bem quanto ela faz? Você acha que é só essa dor ou tem mais alguma coisa? Eu acho que são vários fatores. Tem a questão do ego, realmente, e eu não tenho nenhum. E eu até gosto quando um cliente faz mais elogios para a minha equipe, para o meu time, do que para mim. Eu fico muito mais feliz quando eu realmente recebo um feedback de um cliente falando, Alexandre, olha só, o seu time está de parabéns. As pessoas me atendem com uma velocidade, com uma precisão, eu fico muito contente. Então, assim, tem realmente a questão do ego, mas principalmente a questão da confiança. Eu vejo assim que o grande problema do empresário é a questão de delegar. Ele, por falta de confiança, que é esse exemplo aí que eu te dei da loja, ela, ao invés dela delegar uma arrumação de uma vitrine, ela foi fazer porque ela acha que ela faz melhor. Não pode ser assim. E aí cai naquela questão também, né? Como que a pessoa contrata alguém que ela não acredita que vai conseguir fazer aquele trabalho, né? Então, isso também muitas vezes é um erro numa contratação. Por isso que as empresas muitas vezes elas precisam até de uma consultoria de RH para até aprender a contratar as pessoas certas. Sim. Mas a gente sempre acerta? Não. E o contrato de experiência já é para isso. É para você pode fazer uma experiência ali com aquele funcionário durante 90 dias. Você pode até suspender esse contrato com 30 dias, até com antecedência. Então, você tem esse período ali para quê? Para avaliar. Esse colaborador, eu estou treinando e delegando, não está suprindo o que eu preciso. Então, é melhor eu realmente suspender o contrato. Só que tem gente que faz o quê? Que eu vejo. A pessoa não investe naquele colaborador, não treina, né? Não capacita e depois cobra e acha que aquele funcionário não é bom e demite. Sabe o que eu vejo muito em muitas empresas? E isso não é só de empresas pequenas, é de empresas grandes também. Falta de processos, clareza nos processos e na cultura. Nunca fez, não tem um manual da cultura, não teve uma implantação de cultura. Então, aquele colaborador, ele entra na empresa, ele não sabe a história da empresa, ele não sabe quem é responsável por cada setor, ele não sabe o passo a passo do que ele precisa fazer dentro daquela empresa. Então, geralmente é assim, o colaborador chega na empresa, ele é colocado do lado de alguém que sabe fazer isso. E fala assim, vai fazendo isso aqui. Então, acaba que o manual, o processo, é um outro colaborador. Sendo que, na verdade, ele tinha que ter um processo muito bem descrito, desenhado, para que quando ele entrasse, ele saber o passo a passo do que ele precisa fazer para poder trazer resultado para a empresa. Isso traz clareza, isso traz confiança, e isso traz também para o colaborador mais segurança no dia a dia no que ele está praticando. Porque ele não precisa ficar todo... E tem pessoas que não gostam de ficar perguntando toda hora. Eu vou ficar perguntando para ela, ela vai achar que eu sou burra e eu não vou passar no processo. Vamos mandar embora. Então, eu vejo muita falta de preparo nas empresas para poder receber esse colaborador da forma correta, para que ele tenha ali uma vida mais ativa,
seja bom no que ele está fazendo, e nem sempre também ele vai ser bom. Eu já vi também empresas, vou dar aqui o exemplo do contábil, da contabilidade, de um colaborador entrar no departamento pessoal, não se identificar, ir para o fiscal e amar. Acontece muito. Então, às vezes, a gente precisa remanejar esse colaborador, andar com ele em outros setores, para que ele também entenda aonde ele se sente melhor. Como é que é isso lá dentro da sua empresa? Isso aí que você falou é uma falha que acontece em muitas empresas. Lá na NTW, como é que funciona? Quando a gente abre uma vaga em algum determinado departamento, a gente abre esse processo seletivo, então a pessoa passa por um processo de seleção, e quando ela é admitida, no primeiro dia, ela passa por uma reunião de onboard de funcionário, que a gente chama. Então, naquele primeiro dia, essa pessoa ela começa a entender como funciona a NTW. Ela recebe o regimento interno, ela aprende qual é a visão e missão do escritório, a cultura organizacional. Então, ela participa de um curso inicial. Então, assim, o primeiro dia, ela já começa a ter uma visão da empresa que ela está trabalhando. Isso é muito bacana. Uhum. Porque isso realmente é importantíssimo. E aí ela começa no dia seguinte ali, se ela tiver assim, menos experiência, ela começa a participar de cursos do nosso sistema operacional. Então ela fica ali 3 dias, vamos imaginar que ela entrou no departamento pessoal. Uhum. Então, durante 3 dias, ela fica assistindo cursos da Alterdata voltado para o departamento pessoal. E depois ela começa já a ingressar ali, já com uma pessoa, já para passar o serviço. Então, assim, observou como é que foi a chegada dela? Uhum. E ali a gente também precisa ter esse feeling que você falou e observar o seguinte, porque às vezes a pessoa é muito boa, mas não encaixou naquele departamento. Uhum. Eu te falei no caso dessa aí colaboradora talento, né? que começou no meu departamento comercial e depois eu vi que ela não tinha o perfil comercial, mas ela tinha um perfil que eu poderia encaixar em outro departamento que eu estava implantando no escritório que eu te falei, que é o CS, que é o relacionamento com o cliente. Ela era mais relacional, né? Mais relacional. O que eu fiz? Por que eu vou demitir essa pessoa? Não, eu simplesmente realoquei ela num novo departamento. Mas para isso a gente precisa ter esse olhar com o colaborador. Na Sim. NTW, Bruna, a gente, e quem acompanha a gente nas redes sociais, e queria até deixar aqui o nosso Instagram, né? É @NTWTeresópolis. A gente tem muito cuidado com as pessoas. A gente cuida das pessoas. A gente tem um olhar realmente assim, que a gente faz muitos eventos. Tem um evento que eu implantei isso ano passado, que é muito bacana, que é o Café com o Diretor. Como é que funciona isso? Todo mês, todos os meus colaboradores, eles podem se inscrever e eles participam de um sorteio. São sempre 3 que são sorteados. Como é que funciona? Esses 3 que são sorteados, a gente define uma data e eles vão tomar um café comigo em algum lugar bacana em Teresópolis. Então a gente passa uma manhã de 9 às 11 horas, os 3 comigo. Eu levo um presente para eles, a gente toma um café, se aproxima, mas não para falar de trabalho, não para falar de escritório, nada. A gente fala da vida. A gente fala dos nossos problemas, dos nossos sonhos. E isso tem sido muito bacana. A gente tem tido bastante resultado positivo dentro disso. Que coisa linda. Eu fico muito feliz de ouvir isso. Eu sou formada na área de pessoas, né, de gestão de pessoas, e eu acredito muito nessa humanização, nessa interação entre as pessoas. As pessoas estão muito afastadas hoje, cada um na sua vida, cada um na sua casa, envolta nos seus próprios problemas, e a gente esquece de olhar para o lado, perguntar como é que as pessoas estão, se elas estão bem. E às vezes a gente leva as coisas para o lado pessoal, né? Poxa, aquela pessoa tá de cara feia hoje, né? Pô, tá me tratando mal. Eu tô pensando só em mim. E se eu olho para aquela pessoa e falo, poxa, por que você tá assim hoje? Aconteceu alguma coisa que eu possa te ajudar? Então, eu acho que é esse olhar que faz a diferença no dia a dia. Daqui a gente não vai levar nada, né, Alexandre? A gente vai deixar. E o que a gente vai deixar de maior legado é o que a gente construiu na memória, no coração das pessoas no dia a dia.
Eu tenho uma consultoria muito humanizada, eu me apego a todos aos meus clientes, fico com ciúme deles, me apego mesmo, porque eu vejo a história, eu participo um pouquinho ali da história deles, do dia a dia, então eu vejo as dores e eu tenho sempre muita vontade, muita garra de pensar. E todos os dias eu tenho isso na minha oração. Todos os dias que eu acordo, eu falo: Senhor, abençoe as minhas mãos, a minha mente e a minha boca, para que eu direcione os empresários que eu atendo, para que eles tenham sucesso e sejam muito felizes e bem-sucedidos em tudo que eles fizerem. Então, eu quero ser esse canal de resultado na vida deles. Não somente, eu vou lá e vou vender para eles. Todo mundo precisa vender, todo mundo precisa lucrar, né, ganhar, mas isso não é o mais importante. O mais importante é a gente deixar um legado, algo que cresça. E eu vejo muito isso, que cresça depois que a gente foi, né? E eu vejo muito isso em você. Eu vejo você deixando muito isso. Eu tenho um carinho especial por você. Todo mundo que eu trago aqui eu tenho um carinho especial, porque eu não vou convidar pessoas que eu não acredito na história. Pessoas que eu sei que são pessoas boas, que são pessoas bacanas, que estão não só fazendo sucesso na vida profissional, mas também estão fazendo sucesso na vida pessoal e levando isso adiante. Deixa um recado, uma mensagem para o nosso público, para que eles... aqui a gente tem, né? A gente fala para empresários. E, antes de mais nada, para pessoas, porque empresários são pessoas. E, às vezes, o empresário é muito solitário na jornada dele. Muitas vezes é solitário até na tomada de decisões dele. Você falou muito bem desse tratamento humanizado. Isso eu sempre trouxe para a minha empresa. Eu fico muito feliz quando, igual eu tive feedback de algumas pessoas esse mês. Esse ano a gente mais ou menos contratou 15 pessoas novas para o nosso time. A gente está, graças a Deus, num processo de crescimento muito grande. E às vezes eu faço até questão de fazer algumas entrevistas. E eu contratei 2 pessoas esse mês e perguntei como é que você... Quando eu fui para lá, você que fez a minha. Então, como é que você conheceu a NTW? E é tão bom quando a pessoa fala assim: eu quero muito trabalhar aqui por tudo que eu vejo nas redes sociais. A forma que vocês tratam as pessoas. Eu, Bruno, assim, eu faço esse trabalho, estou dentro do empreendedorismo há 30 anos. E o que eu vejo hoje, assim, entre os empresários, quando a gente conversa, 99% dos empresários reclamam das pessoas. Reclamam das pessoas. Só que empresa nenhuma cresce sem pessoas. Um dos pilares do crescimento de uma empresa são os profissionais que trabalham ali. E às vezes eu converso com muitos empresários sobre isso e falo: o que você tinha antes de montar a sua empresa? Muitas vezes esse empresário fala o seguinte: eu não tinha nada. E hoje ele tem um patrimônio. E esse patrimônio que ele tem foi conquistado dentro da empresa dele porque ele tinha pessoas trabalhando. Eu agora estou aqui com você, a gente gravando aqui esse podcast. Quantas pessoas estão resolvendo problemas para mim dentro da minha empresa? Olha só. Se não fossem as pessoas. Então, o empresário, ele precisa ter esse olhar também humanizado. Claro que a empresa ela tem que ter resultados. Quando eu falo assim desse tratamento humanizado, não quer dizer que a gente não cobre as pessoas. A gente precisa cobrar. Quer dizer que é uma ONG, a gente né? tem metas, a gente tem objetivos, sim, mas você tem que ter esse olhar para a pessoa. E eu tenho isso tanto na minha vida profissional como na minha vida particular. Bruna, eu fico muito feliz quando eu deixo marcas positivas na vida das pessoas. Porque eu acho que a gente está numa passagem muito curta aqui. Você que me acompanha nas redes sociais e todo mundo que me acompanha sabe, eu inicio meu dia às 5 da manhã, eu cuido do espírito. Eu faço as minhas orações, faço o meu devocional. Depois que eu cuido do espírito, eu vou para a academia, cuido do meu CPF e depois é o meu CNPJ. Muitos clientes até ficam rindo disso. Falam assim: eu preciso cuidar do meu CPF. Eu falo: cuida. Por quê? Grande parte dos empresários só querem cuidar do CNPJ. E na vida a gente tem que ter equilíbrio. Quando você consegue equilibrar, tá, a sua saúde mental, emocional, física, afetiva, pode ter certeza que a gente só tem a crescer.
tanto Isso é na vida verdade. pessoal como profissional. Eu vi o Thiago Nigro falando uma vez, porque assim, a gente fala, pô, isso é utopia, né? Ficar bem em todos os pilares, ninguém consegue isso. E eu vi uma vez Thiago Nigro falando sobre a saúde dele, que houve um momento em que ele ficou mesmo só empresa, só empresa, só empresa. Ele falou que engordou e tudo mais. Quem acompanha o Thiago Nigro viu essa mudança realmente. Então, assim, eu vejo muitos empresários passando por isso, muitas pessoas passando por isso. Eu estou nesse momento também um pouquinho, mas eu acredito nisso que você está dizendo e que não seja uma utopia, que a gente consegue fazer sim. Tem momentos em que a gente fica realmente muito envolvido e esquece de cuidar do outro lado, mas aí a conta chega, né? Chega. Porque se você não está cuidando da saúde, se você não está cuidando da família, se você não está cuidando do espiritual, vai ter uma hora que, né, vai ser cobrado isso. Ou você vai ficar doente, ou vai perder a família, né? Diversos resultados disso. Então, assim, eu acredito muito que é o pouquinho cada dia. É o equilíbrio. É o equilíbrio. Porque a gente acha que tem que ir para academia e ficar 1 hora. Agora eu tô querendo voltar. Já tem muitos meses que eu não vou. Dá para perceber que eu dei uma engordada. Boa. Tem que voltar. Eu tenho que voltar. Mas assim, eu fico, poxa, eu vou ficar 1 hora lá na academia. Quanta coisa que eu já podia ter feito nessa 1 hora, né? Já podia ter lido um livro, podia ter arrumado as coisas, já podia ter adiantado o meu trabalho. E às vezes a gente se engana com isso, né? Porque se você for, você já não está indo. Mas se você for 20 minutos, já é melhor do que não ter ido. Se você for 10 minutos, já é melhor do que não ter ido. Então, eu preciso voltar para esse O ciclo. segredo é aproveitar o tempo. O que eu vejo é o seguinte, a gente, tanto na nossa vida pessoal como profissional, a gente precisa de planejamento. O que falta nas pessoas é planejamento. É você planejar o seguinte, bom, eu preciso me dedicar 1 hora do meu dia, eu preciso me dedicar fazendo uma atividade física. Muitas vezes a pessoa perde tempo no celular ali 1 hora que ela poderia estar cuidando da saúde. Sabe que hoje eu fui ver isso? Eu estou entrando cada vez menos nas redes sociais e hoje eu fui ver e falei assim, hoje eu quase não mexi nas redes sociais, vou dar uma olhadinha. Quanto tempo? 1 hora e 36 minutos. No que eu achei que não tinha sido nada praticamente. Achei que tivesse mexido 10 minutos. Então é algo que realmente te prende sem você perceber. E claro você perde tempo. Claro, quando a gente fala a questão de tempo, né, que a gente precisa valorizar o nosso tempo, muitas vezes a pessoa está vivendo um momento profissional. Vou te dar um exemplo. Alguém que iniciou no empreendedorismo agora. Né, ele está iniciando, ele precisa se dedicar a maior parte do tempo dele nesse novo negócio. Sim. Por quê? Porque o novo negócio... Ele vai trabalhar 14, 12... E ele está depositando ali o sonho dele. E eu costumo até dizer, entre nós profissionais, e você também na área de consultoria, Bruna, a nossa responsabilidade como consultor, contador é gigante. Sabe por quê? Nós lidamos com sonhos das pessoas. Verdade. Então, é algo assim de muita responsabilidade. Eu já atendi assim pessoas lá no escritório que queriam iniciar um novo negócio, que depois de participar de 1 hora de reunião comigo, desistiu de montar o negócio. Sabe por quê? Porque não estava preparado. O empreendedorismo é algo muito sério. E hoje o que eu vejo? Tem muito aventureiro querendo entrar no empreendedorismo. E não é para todo mundo. Não é para todo mundo. Só para você ter uma ideia, e existe uma estatística, e queria até falar para o pessoal que está acompanhando a gente, que é uma estatística assim, assustadora. Hoje no Brasil, 2.000 empresas quebram por dia. 2.000 empresas. Abrem muitas, mas 2.000 empresas quebram por dia. Sabe por que quebra? Não quebra só pela questão tributária, econômica, por causa do governo atual, não. Por falta de gestão. Por quê? Porque aquele empreendedor ele não estava preparado para entrar no empreendedorismo. Porque o empreendedorismo ele necessita de uma curva de aprendizagem. E muitas vezes a pessoa não quer se capacitar. Ela quer montar um negócio porque ela tem dinheiro. Então, assim, ela juntou às vezes toda a economia dela de uma vida. Olha só como é que a nossa responsabilidade é grande. Eu já atendi pessoas que eles trabalharam uma vida toda, receberam uma rescisão
iam investir uma vida num negócio que com um ano ia quebrar. E aí eu mostrei para essas pessoas, olha, não vale a pena. E a pessoa me agradeceu, eu perdi um cliente novo, né? Se a gente for pensar, mas eu não penso nisso. Eu gosto, e você sabe muito bem, o meu papel principal que eu amo, que é fazer com que as empresas cresçam. Eu tenho vários clientes dentro da NTW que começaram como microempreendedor individual e hoje tem 4, 5 filiais. E eu acompanhei esse crescimento. Eu ajudei, né, nessa gestão, contribuir para esse crescimento. Isso para o profissional é muito mais do que dinheiro. Com certeza. Então, assim, a gente tem que ter esse olhar para o empresário, olhar para o próximo. É importante. E é isso. Empreender tá aí para qualquer um que quiser, mas não é para qualquer pessoa. Precisa ser muito resiliente, precisa ser muito constante, precisa abrir mão de muitas coisas, precisa fazer escolhas muito difíceis. Não é todo mundo que está pronto nem preparado para isso. Né? Hoje as pessoas quando olham... E que bom, porque aí cada um, né, faz a sua parte dentro do processo. Hoje, quando as pessoas olham assim nas redes sociais e acompanham o nosso trabalho da NTW, assim, um escritório grande, com quase 50 funcionários, com muitos clientes, atendendo assim, vários estados do Brasil, não imagina o que a gente passou. Eu tive uma época, Bruno, e você sabe muito bem, a minha terceira graduação foi Direito. E eu acordava às 5 da manhã, tá? Estudava naquela época até 7 horas, ia para academia, depois eu ia para o escritório, saía, fazer o curso de Direito. Por quê? Porque eu entendia que o direito ia agregar muito na minha área, a questão jurídica, e ia agregar muito conhecimento contábil. Então, assim, existe um preço para pagar. Ninguém cresce de uma hora para outra. Você falou muito do Ladimir aí. Ladimir é a minha grande inspiração. É a minha porque também. Eu vi a Alterdata crescer. Então, quando a gente vê hoje esse império, essa empresa, né, grandiosa que é a Alterdata, muita gente até fala assim, Ladimir deu sorte na vida. Não existe sorte. Não existe. Teve ali muito trabalho, pode ter certeza. Muito trabalho e dedicação. E se você não treinasse do jeito que você treina, como é que você ia aguentar fazer faculdade à noite, trabalhar o dia todo e fazer faculdade à noite, né? Realmente isso aí faz toda a diferença. E assim, a gente pensa assim, eu tô pequeno, tô passando muito sofrimento, mas daqui a pouco eu vou vencer, vai dar tudo certo. Lê do engano, né, Alexandre? Porque os problemas mudam. Você é pequeno, você tem alguns problemas, você é médio, você tem alguns problemas, você é grande, você continua tendo problemas dentro do empreendedorismo, né? Então, vão ser novos problemas. A gente estava conversando aqui antes sobre isso. Problema a gente sempre vai ter. Agora, é como eu estou lidando com esses problemas no dia a dia. Chegou um problema, eu estou preparado para ele? Eu tenho visão, eu sei dos meus números para poder tomar decisões de forma segura, né? Tem um cliente que eu atendo que eles já fecharam alguns serviços comigo, né? Ele falou assim, Bruna, eu quero crescer, eu quero expandir, mas eu quero ver se financeiramente eu estou pronto para expandir. Eu posso pagar um aluguel mais alto? Olha só como que eles foram precavidos e inteligentes. Muitas vezes eu vejo empresários fazendo assim, não, eu vou crescer, eu vou fazer... E começa, vou alugar um lugar maior, mas ele não analisa. E esses empresários, eu fico muito orgulhosa porque eu vejo eles crescendo cada vez mais. São pessoas muito dedicadas, estão sempre fazendo cursos. E eu acho que é isso. É justamente isso que você falou. É a pessoa se dedicar, mas também saber que ela precisa estudar, se capacitar, correr atrás, olhar os números, olhar os resultados, olhar os processos, entender como está funcionando, melhorar esses processos e ir seguindo. Porque é o que você falou, existem as dores do crescimento. Então, quando você cresce, não quer dizer que eu consegui 200 clientes novos, vamos falar de contabilidade. Mas você precisa reestruturar todo o seu operacional para atender 200 clientes. Você precisa aumentar o seu time, você precisa treinar as pessoas, você precisa rever seus processos internos, novas ferramentas para que você ganhe agilidade, né, nessa execução do trabalho. Hoje a gente está falando muito de inteligência artificial, de tecnologia. Então, assim, o profissional que ele não acompanhar toda a evolução, ele vai ficar para trás.
em Isso qualquer é verdade. segmento. Isso é real. Eu, assim, o meu grande diferencial foi que desde 2012 eu sempre participei dos maiores eventos de contabilidade do Brasil para ver o quê? O que está acontecendo no mercado. De novo. Toda essa transformação para que a gente possa acompanhar todas essas mudanças. Porque senão você fica para trás, né? E a concorrência é grande. Nossa, o tempo todo. Então, assim, hoje eu estou até trazendo uma ferramenta, porque, assim, eu estou na área de consultoria. Eu sou da franquia, que também pertence à NTW, né, que é a Tutorianos, e a gente trouxe a primeira inteligência artificial treinada em consultoria de micro e pequenos negócios. Então, hoje, essa ferramenta ela foi treinada com mais de 2.000 empresas que a gente já atendeu em todo o Brasil. E se a gente não se atualiza, a gente fica para trás. Então, a inteligência artificial está entrando com muita força e a gente precisa pegar essa ferramenta para trabalhar junto com a gente. Quem não tem, vai ficar para trás, né? E quem se adapta é quem vai crescer. Eu também estou trazendo uma ferramenta de inteligência artificial para os departamentos da contabilidade, porque eu vejo que a contabilidade ela tem essa dor latente e que muitas empresas contábeis podem crescer e devem crescer através do uso da inteligência artificial. Mas não é só isso. Não é só ir lá e implantar uma inteligência artificial e deixar ela rodando. Eu entro com a consultoria, com os processos, com os desenhos, com os scripts, com tudo que precisa ser feito para que essa inteligência artificial funcione da melhor forma possível. E eu legal. Acho muito, muito legal. Então, eu acho que é isso. É a gente se adaptar, é a gente crescer. Eu não posso ficar parada também. Não, é consultoria empresarial, eu vou aqui prestar o serviço. Não, eu tenho que estar antenada com o que está acontecendo no mundo e trazer isso para dentro da consultoria. Essa inovação é importantíssima. Eu vou até te falar sobre a NTW Prime. O que eu visualizei lá atrás? Uma vez eu falei para os donos da franquia o seguinte: por que a gente, dentro da nossa franquia, que nós somos 270 franqueados, a gente não pode ter dentro desses franqueados um grupo mais seleto? Seria o quê? Seria um grupo de franqueados que estão se destacando dentro da rede, e aí a gente teve a ideia de implantar o NTW Prime. Que como é que funciona isso? Qualquer franqueado no Brasil, ele pode chegar a ser um Prime, tá? Mas para ele chegar, ele precisa preencher alguns requisitos. E eu, como assim, eu sou muito arrojado e gosto de desafios, eu me tornei a primeira NTW Prime da América Latina. A minha unidade aqui de Teresópolis. Então, hoje, dentro da NTW, nós somos 35 Primes. E ali, nós já estamos vendo novos negócios. Então, agora a gente já teve em São Paulo, num evento em São Paulo só para os Primes. A gente teve agora, mês passado, em Belém. Agora nós vamos estar em outubro em São Paulo, né, para o Summit. Depois, em dezembro, a gente vai estar em Brasília. E aí, qual é a nossa ideia agora? A gente já está pensando assim em algo muito maior do que simplesmente o mercado nacional. Eu tive em Portugal o ano passado e a gente observou o seguinte, que o mercado para contabilidade em Portugal é muito bom. E os contadores de Portugal, eles entregam muito menos do que a gente aqui. E aí a NTW comprou uma unidade lá, um escritório lá em Portugal. Tá? Esse escritório tem 35 funcionários, eu visitei a sede lá. E está num processo grande de crescimento, e a gente está com a ideia, e eu vou participar diretamente nisso, a gente está querendo comprar 13 escritórios em Portugal. É a nossa meta. Então, bora levar tutorianos para lá. A gente está com essa meta para Portugal, e a gente não pensa em montar uma franquia lá. Não, mas a gente pensa em chegar a ter 13 escritórios lá em Portugal. Então, é um desafio para a NTW Prime. E um outro desafio que a gente tem é que a gente fechou grandes parcerias agora também a nível nacional para os NTW Primes. Então, o que a gente vai fazer? A gente fechou uma parceria, já ouviu falar no Grupo Estúdio? Sim. Então, o Grupo Estúdio é uma empresa muito grande no sul do país, né? Que eles, entre os serviços que eles oferecem, é a recuperação de créditos. Só para você ter uma ideia, eles têm uma sede na Faria Lima, em São Paulo. Faria Lima, para quem não sabe, é o centro nervoso financeiro do Brasil.
Eu estava lá o ano passado, em outubro, e até comentei com o franqueado de Governador Valadares e falei para eles assim, Carlinhos, quando que a gente estaria aqui na Faria Lima se a gente não fizesse parte de uma rede de escritórios? Eu já olhava isso lá atrás, Bruna. Eu me sentia aqui em Teresópolis sozinho. Quando eu pensei numa franquia, eu também pensei nisso. Eu falei, quando eu participar de uma rede, a gente vai pensar muito maior do que eu sozinho aqui dentro da minha caixinha. E isso fez com que a gente expandisse os nossos negócios. Então agora a gente já está pensando realmente em coisas grandes. Coisas Alexandre, assim, vou ter que te muito chamar maiores. aqui de novo. Tem muito Porque, assunto, né? assim, muito bom, é sempre muito agradável conversar com você e eu gostaria muito de falar sobre a reforma tributária que vai acontecer. Então já deixo aqui o meu convite para você retornar, para a gente poder conversar mais um pouquinho sobre toda essa expansão que você está fazendo, né, juntamente à rede NTW, que é hoje a maior da América Latina na área contábil, e falar da reforma tributária que está deixando muita gente aí cheia de pontos de interrogação, como é que vai ser, como é que vai funcionar. E realmente é um tema complexo, mas aí tem que nem ter... os contadores sabem exatamente como vai funcionar, né? Mas que vai gerar um impacto tributário muito grande nas empresas, mas a gente pode marcar um outro dia para esse bate-papo. Eu quero. Vai ser um prazer. Alexandre, deixa uma mensagem para os empresários que estão em casa, para os líderes, para os colaboradores que intraempreendem e para as pessoas também que querem empreender, ainda não empreendem, querem empreender. Deixa uma mensagem aqui para gente. O que eu poderia falar para esse propenso empreendedor é que quando você tem um sonho, você precisa se preparar para esse sonho. Assim, o empreendedorismo realmente ele é muito motivador, ele realmente traz assim muitos benefícios para a gente. Só para vocês terem uma ideia, a contabilidade, Bruna, transformou a minha vida. E eu não poderia nunca sonhar a minha vida hoje se não fosse através da contabilidade. Então, assim, se você tem o desejo de empreender, se prepare antes, se capacite, veja realmente qual o negócio que você quer montar, qual o público que você quer atender. De repente, se você precisar, contrate uma consultoria. A Bruna é excelente nessa parte de consultoria. Realmente busque ajuda para que você, de repente, não jogue todas as suas economias, tudo que você reservou durante uma vida num negócio que não vai prosperar. Então a gente tem que ter muito cuidado quando a gente pensa em montar um negócio. Mas assim, não desista do seu sonho, porque realmente o empreendedorismo traz muitas oportunidades. E se para você que tem funcionário, eu também queria deixar uma mensagem assim, tenha um olhar mais humanizado. Delegue, treine esse colaborador, mas realmente assim, tenha esse olhar de saber a importância que é um colaborador somando na sua empresa. Porque sem as pessoas a gente não cresce. Perfeito, Alexandre. Muito obrigada pela sua presença. E para quem está em casa, na semana que vem vou trazer aqui um empresário também maravilhoso, que já está há muitos anos no mercado. Ele veio de sucessão, veio de família que já empreende. Ele vai contar um pouquinho aqui da história dele, então não percam. Quinta-feira estaremos aqui na TV Cidade para falar sobre negócios. Obrigada pela presença de todos. Obrigado, Bruno.